Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil. Nossa missa é transmitida, você que está assistindo, vai assistir depois, e a homilia fica aí gravada também, fica a missa e fica a homilia, né? Que a gente aproveita para dar uma pequena formação, porque não tem tempo, então a gente vai fazendo as formações na missa. É o Evangelho de Marcos, 4, 26 a 34. É bom ler em casa. Assiste aí o vídeo da homilia, aí pega a Bíblia com a caneta, papel, vai anotando, fazendo o estudo. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. A palavra de Deus cura. Muita gente vai atrás de cura, cura, cura. Se você ler a palavra de Deus todo dia, meditar, você está curado. Se tiver fé, né? Jesus cura pela palavra, então a palavra cura. Principalmente o Evangelho, mas toda a palavra de Deus. Jesus disse à multidão, então ele está falando com a multidão. É importante saber com quem ele fala, se é com discípulos, se é com os apóstolos, se é com os fariseus, se é com Pedro, se é com o saduceu, com quem é? Hoje é com a multidão. O que ele diz? O reino de Deus, está falando do reino de Deus, não está falando do reino da terra. Hoje, muita gente fala do reino da terra no lugar do reino de Deus, e isso dentro da igreja. Não pode. Na igreja é para falar do reino de Deus, porque Jesus falava do reino de Deus, não é do reino da terra. Aí misturam, falam um bocado de coisa que tem nada a ver com o Evangelho. O padre tem que falar, o padre, o papa, o bispo, o missionário tem que falar do reino de Deus. E não é nosso, é de Deus. Que
que é a oração do Pai Nosso, só que a gente muitas vezes não vive, né? Seja feita a tua vontade, vontade de Deus, né? Mas a gente não faz, né? Então é o reino de Deus, e só a vontade de Deus liberta também. Hoje muita causa de doença psicológica aí, espiritual, falta de fé, é porque não quer fazer a vontade de Deus, né? Não quer renunciar. Então o reino de Deus é como alguém que espalha, é quando alguém espalha a semente na terra, né? Então é alguém espalhando a semente na terra. Por que ele está falando de semente? Porque é o que eles tinham na época. Semente, pescador, fermento, vinha, ovelha, lobo, é o que tinha lá. Hoje seria YouTube, WhatsApp, celular, 4G, já tem 5G já? Vixe, eu estou atrasado. Mas é a linguagem que ele usa, a linguagem deles, né? Então, é como quando alguém espalha a semente na terra. Eles tinham um bornal, aí ficava pegando a semente dentro, andando e jogando. Não tinha trator, como hoje, para na hora que joga a semente já suca a terra e ela, né, fica lá. Não tinha não, era na mão mesmo. E essa parábola aqui, diferente daquela outra do semeador, só tem em Marcos, essa daqui. Eu acho bonita essa parábola. É como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, então ele jogou a semente. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, passa noite, passa dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. Pois é, quando joga a semente, que a semente está ali, que agoa, você não está vendo não, ela está lá. Ela está germinando, você não vê. Quando era criança, lá no colégio Cristo, eu acho que todo colégio fazia, levava para casa, não, tinha um dever de casa, pegava uns caroços de algodão, de feijão, botava no algodão molhado. Fez isso? Fez não? Aí a semente, ela brotava. Alguém fez isso aqui? Aí. Tá bem? Pois é. Só que a gente joga na terra, ninguém vê, ela está brotando, né? Então, dia e noite ela vai germinando e crescendo, a gente não está vendo não. A terra, por si mesmo, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas. Também no algodão parecia aquela folha lá. Depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Era o conhecimento que eles tinham. Lá tinha trigo, aqui tem milho. Na América do Sul tem milho. No Ceará tem milho, tem feijão. O milho é muito fácil ver, que é assim, porque tem aquelas espigas. O feijão não tem, mas o milho tem. Então, o reino de Deus é assim. O que ele está querendo dizer com isso? Que a gente não vê não o crescimento do reino, mas está crescendo. Ninguém fica olhando não, o reino está crescendo. Não, ninguém vê não, está crescendo. Começou com 12, um traiu, um negou, todos fugiram. E hoje a igreja, quantos bilhões ao longo de 2000 anos? Aí começou com a traição, com a negação e com a fuga. Fuga em massa. Ruma de homem medroso. Foi assim que começou a igreja. Depois ainda tinha um que perseguia a igreja e se converteu. A igreja tinha tudo para não dar certo com esses homens que tinha lá. Pois deu. Tudo virou Marte. Né? Hoje já também tem Marte aí na igreja. Né? Então o reino ninguém vê não. Você joga lá e ele está crescendo. Crescendo em quem é fiel. Também não é dizer, pronto, eu vou, né, eu vou dar fruto. Você vai dar fruto se você for fiel. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, principalmente confissão e missa. Se não, você não dá fruto não. Você não faz parte do reino de Deus, se você não está dentro disso. Né? Então, ele dá fruto, dá. Pelo poder de Deus, mas o homem também tem que ajudar.
Ontem eu falei da consciência pura, né, que o Evangelho, a primeira leitura falou de Timóteo. Para a gente ter uma consciência pura. Só tem consciência pura quem está na graça de Deus, não tem pecado mortal e luta contra os pecados veniais. Se não, tem não. Tem consciência pura não. Pois bem, quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Essa linguagem aqui é o julgamento. Fala duas coisas, do crescimento do reino de Deus e do julgamento, a foice. O tempo da colheita é o julgamento. Então esse reino vai crescer, já cresceu, nós também vamos crescer, se Deus quiser, mas um dia tem um julgamento. O mundo hoje está sendo julgado, só que pouca gente está percebendo. Tem vários sinais do julgamento de Deus hoje, pouca gente está percebendo. Guerras, terremotos, doenças, cada vez piores, pouca gente está percebendo que o mundo está sendo julgado hoje e está sendo condenado, porque não tem fé, que ele vai falar aqui. Não tem fé, e não confessa mais e não comunga mais. Ontem eu disse, fizeram uma pesquisa aí no Brasil, o Brasil que se diz católico, e não é mais não. 8% dos católicos vão à missa aos domingos. 8%. Desses, quanto comungam? Aqui poucos, no domingo. Eu vejo. Dos 8%, não é que todo mundo é católico mesmo de comungar, não. Não, que vão para a missa, 8%. Está no site do Vaticano aí, a pesquisa. Pois bem, então o reino de Deus vai crescendo e um dia vai chegar, que já chegou, o julgamento. E cada um vai ter o julgamento, né? Na hora que morre é julgado, já sabe para onde é que vai. Céu, purgatório, inferno. Chegar no purgatório, vai para o céu. E ele continuou, versículo 30, com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Aí vai comparar com outra coisa. Falou da semente que ninguém vê. Que parábola usaremos para representar? A parábola é um gênero literário na Bíblia. O que é? É uma história. Jesus conta com a linguagem deles. Acabei de falar aqui, né? Semente, terra, não sei o que, foice. É uma linguagem popular com um sentido religioso. Isso é a parábola. Aí ele conta outra parábola. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Ano passado eu falei desse grão de mostarda, eu não tinha não. Aí uma pessoa me deu, bem pequenininho assim, bem pequenininho. É como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra, de novo a terra, semear, é a menor de todas as sementes da terra. E realmente é bem pequenininho. Eu acho até que um mosquito pode comer assim uns 10 grãos de mostarda e não se engasga não, que é bem pequenininho. Exagero, né? Vai engasgar. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Segunda parábola, o reino de Deus começa bem pequenininho, primeiro ninguém vê, ele cresce, depois é bem pequenininho e cresce de um modo que se torna maior do que tudo. A igreja, não existe salvação sem a igreja católica. Quem vai se salvar, se salvar em outra religião aí, é através da igreja católica. Isso é o Vaticano II. Então, é essa hortaliça aqui enorme, onde só existe salvação através da igreja católica. Diga isso não, padre, a salvação é só através de Jesus Cristo. É mesmo, é só através de Jesus Cristo. Mas Jesus é o cabeça da igreja, Coríntios. Não existe cabeça sem corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Não se pode separar Cristo da igreja, a cabeça do corpo. Então, não existe salvação sem um corpo também. Pronto. Paulo.
e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ninguém vê, ele cresce, é pequenininho e se torna enorme, maior do que tudo. E por fim, os 2 últimos versículos, Marcos diz assim: Jesus anunciava a palavra. É obrigação nossa, de quem é cristão, católico, anunciar a palavra, ou com a vida ou com a palavra. Obrigação. Ai de mim se não evangelizar, Paulo. E hoje muita gente não está evangelizando, porque não está falando de Jesus, fala de outras coisas. Muitos canais se dizem católicos, não são católicos. Anunciava a palavra, que é ele é a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Nosso Senhor falava a linguagem deles, explicava. O que é homilia? A palavra homilia é a explicação da palavra de Deus para o povo. Isso é homilia. Só que, como eu falei, né? Não fazem mais. Né? Não fala mais da palavra de Deus, fala de outras coisas. A verdadeira homilia, o sentido é esse: explicação da palavra de Deus para o povo. Se você está explicando para uma criança, você vai usar uma linguagem de criança. Se é para um adulto, é de adulto. Se é para jovem, é jovem. Quando é um auditório domingo, por exemplo, que é muita gente, tem criança, tem jovem, tem adulto, tem todo mundo, aí é o querigma. Você tem que anunciar de maneira, né, que todos possam entender um pouco. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Ele explicava tudo e eles não entendiam nada. Só vão entender depois de Pentecostes. Nem depois da ressurreição eles acreditam. Pois bem, eu falei que ia falar da fé. Primeira leitura, que é a carta aos Hebreus. Esses 2 dias foi interrompido porque teve a festa de Paulo, da conversão dele, e ontem a memória de Timóteo e Tito. Aí deixou a carta aos Hebreus. Hoje volta. 10, 32 a 39. Irmãos e irmãs, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, está falando do batismo, quando eles foram batizados. A iluminação em Paulo, apesar que eu falei, essa carta não é dele, está dentro dele, a iluminação na carta é o batismo. Suportastes longas e dolorosas lutas. Eles foram perseguidos, como hoje a igreja está sendo perseguida. Só que no início da igreja a coisa era bem radical, não é como hoje não. Por exemplo, uma pessoa se convertia, passava um tempo se preparando, era batizada. Se ela negasse a fé, cometesse pecado de homicídio ou de adultério, voltava mais para a igreja não. Você vê como é que era a coisa. Se fosse fazer isso hoje, ficava mais difícil. Não voltava mais, podia voltar mais para a comunidade não. Era bem radical. Depois que a igreja foi abrindo. Quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas, eram perseguidos. Às vezes erais apresentados como espetáculo. Coliseu, esses circos aí de Roma, porque eles estavam, Roma dominava aquele império, né? O Império Romano dominava os cristãos, então eles eram jogados como espetáculo, né? Morriam com os leões. Tem a Santa Perpétua e Felicidade agora em fevereiro, a festa delas. Morreram assim. Jogaram elas lá para as feras. Elas foram um touro que matou elas, um touro selvagem. Debaixo de injúrias, porque eles gritavam, né? O pessoal que estava lá, ficava dizendo palavrão, e tribulações. Imagine aí, né? Se fosse hoje, do jeito que a gente é medroso, se jogasse a gente para um touro selvagem, para um ladrão. Né? Tem coragem? Tem coragem. Outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Então era isso, era uma perseguição muito grande. Quem não morria se tornava solidário, quer dizer, ficava rezando, intercedendo
por aqueles que estavam morrendo. Falei, né? Agora esses dias na África, 2 padres perseguidos lá, quiseram entrar na igreja, eles não deixaram, na casa paroquial, queimaram na casa paroquial. Um se confessou com o outro e o pároco disse: foge que eu vou ficar. Aí o pároco morreu queimado, para não deixar, né, a igreja, a casa paroquial. E o outro foi baleado, mas escapou. Hoje está acontecendo, né? Com efeito, participaste dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitaste com alegria o confisco, além de ser posto à morte ou ser preso. Quando eram presos, eles perdiam tudo que tinham. A perseguição era grande, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Mas eles deixavam tudo, porque você perde o carro, a casa, não sei o quê, e ganha o céu. Negócio que a gente é apegado às coisas materiais, né? A gente é apegado, né? A vida aqui tem que ser um desapego, deixar tudo. O último desapego é a morte. Por que tem gente que sofre muito com a morte? Porque é apegada à pessoa. Se tivesse uma fé mesmo, sabe, se a pessoa fosse pessoa de fé, tanto a que morreu como a que ficou, entrega a Deus, a pessoa está no céu. Meu pai está no céu, morreu em 95, eu tenho certeza. Fico me lamentando, não, nem fiquei na época. Então, nós vamos ter uma recompensa maior do que aqui, que esse apego que a gente tem aqui. De fato, precisar de perseverança para cumprir a vontade de Deus. Então, isso aqui serve para nós, né? Quem não tiver perseverança, não entra no reino de Deus, não. Quer perseverar? Uma situação difícil que continua, um sofrimento que passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa persevera na fé. É um dom, peça a Deus se você não tem. Para cumprir a vontade de Deus, eu já falei, e alcançar o que Ele prometeu. O que foi que Ele prometeu? O céu. Sem perseverança não vai entrar no céu, não. No final ele diz: por pouco tempo, aquele que deve vir, virá e não tardará. Quem é que deve vir? Jesus. O meu justo viverá por causa da sua fidelidade. A fidelidade é a fé. Quem não tiver fé não agrada a Nosso Senhor. Quem não tem fé não agrada a Nosso Senhor. A salvação vem pela fé. É graça de Deus que vem pela fé em Jesus Cristo. Carta aos Romanos. Mas se esmorecer, o justo viverá por causa de sua fidelidade. Isso aqui é uma profecia de Rabacuque, do Antigo Testamento. Mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação dele. Quem perder a fé, não vai salvar. Muitos perderam. Eram cristãos, católicos, deixaram. Se tornaram espírita, vão para macumba. Ou é aquele católico que acredita em horóscopo, que faz tatuagem, que não sai de casa sem, sei lá, é cheio de coisas, levanta com o pé direito. Isso não é católico, não. Isso não é católico, não. Católico acredita, não tem essas coisas, não. Nós não somos desertores. Desertor é aquele cara que está no exército e foge, né? Nós não somos fugitivos para a perdição. Somos homens de fé, da fé, para a salvação da alma. Da alma. Quem salva a alma é a fé. Nós temos corpo, alma e espírito. A ressurreição é do corpo, da alma e do espírito. Mas quem não perseverar na fé não vai experimentar a salvação do corpo, da alma e do espírito. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe, Maria Santíssima.